E aí, da hora? Hoje vamos falar sobre Otomigame Sekai wa Mob, um anime de reencarnação bem da hora que eu gosto bastante e que já conta com 12 episódios. O anime começa com o nosso protagonista, na casa dele, jogando um jogo Otome ali de boinhas na força do ódio, já que a irmã dele forçou ele a zerar esse jogo para ela, senão ela contaria para a mãe dele sobre uma certa garota com quem ele já se envolveu no passado, ou seja, a famosa chantagem, né meus amigos? Então enquanto ela sai para viajar, ele passa o fim de semana inteiro jogando esse jogo que ele tanto odeia, só para se livrar dele logo e poder voltar à sua vida comum. Então, depois de 2 dias e 2 noites sem dormir, finalmente ele consegue zerar 100% do jogo, mas, infelizmente, depois que ele zerou e saiu para comer, ele acabou caindo da escada e morrendo. E isso que é jeito de reencarnar, hein, meus amigos? Quem precisa do Turkey-kun nesses casos? Então, depois de cair da escada e morrer, ele acorda no corpo de uma criança que estava no meio de um campo, fugindo de casa porque a sua madrasta tinha vindo visitar a casa dele. Agora ele era Leonfol Bashford, o terceiro filho de um barão, e o filho de uma concubina, onde a madrasta dele, que é a esposa principal do pai dele, odeia ele e seus irmãos. Sim, a mulher é detestável, mas o pior disso é que esse mundo de Otomigame no qual ele renasceu é um mundo estranho. Nesse mundo, as mulheres mandam em tudo, elas têm poder e dominância, enquanto os homens são meros insetos para elas. Eles apenas servem para trabalhar e ter filhos, ou seja, a mulher manda e o homem não é nada. Então agora, nesse mundo horrível, se passam 10 anos, e agora o Leon já é quase um adulto e vive tranquilamente nos campos de sua família. Todas as informações que ele tem do jogo de Otome, ele anotou para que não se esquecesse, e obviamente ele fez as preparações necessárias para a história que viria a seguir. Porém, até o momento, ele viveu tranquilamente no campo. Ele gosta dessa vida e quer continuar nela. Ele quer viver uma vida slow life. Até que, claro, aquilo aconteceu. A madrasta, velha, acabada e feia dele, chegou e falou que arranjou um casamento arranjado para ele. Mas o pior não é isso. O pior é que o casamento arranjado também é com uma velha, feia e acabada. E o pior de tudo é que essa mulher é famosa por matar os seus maridos. Sim, meus amigos, ela arrumou um casamento arranjado com uma mulher que, misteriosamente, sempre que arruma um marido, ele morre. Ou seja, basicamente, ela vendeu o Leon para uma assassina de maridos. E sim, dá pra ver na cara que tudo que ela quer é que o Leon morra e ela tá com sangue nos olhos pra fazer isso acontecer. Então, pra fugir disso e finalmente ganhar sua liberdade, o Leon pensou no melhor plano e mais perfeito: usar os seus conhecimentos do jogo para ficar rico e conseguir a sua liberdade. E então, depois de pegar um barco e alguns suprimentos com seu pai, o Leon parte para a sua aventura, onde o objetivo dele era a melhor coisa que ele poderia conseguir: o item de cheat mais poderoso e roubado de todo o jogo, a inteligência artificial Luxion. E agora, como que esse barco com hélices de madeira voa, não me perguntem porque eu não faço a mínima ideia. Então, o Leon lutou contra monstros, passou por passagens perigosas e até mesmo lutou contra robôs muito mais fortes do que ele, apenas para encontrar esse item, a nave espacial da antiguidade, Luxion, uma inteligência artificial que pode dominar e destruir o mundo facilmente caso ele queira. Mas essa inteligência artificial serve apenas aos antigos humanos que viviam nesse mundo, ou seja, uma civilização da antiguidade que já foi extinta. E por causa disso, ela quase matou o Leon, mas o Leon não iria desistir fácil assim, ele precisava desse item. Então, usando um truque sujo no meio da batalha, ele consegue finalmente derrubar esse robô que era controlado pelo Luxion, e assim consegue com firmeza convencer a inteligência artificial de que ele é um japonês. E assim, quando ela aceita isso, ele se torna o dono dela e, claro, um dos caras mais poderosos do mundo, porque agora o Leon pode ter qualquer coisa que ele quiser: poder, riqueza, fama, tudo. Ele pode ter tudo isso ao lado do Luxion. E inclusive ele até mesmo conta para o Luxion e tenta convencer a inteligência de que tudo isso é um jogo, o que é bem engraçado para falar a verdade, já que a inteligência artificial apenas acha que ele está brincando e zoando e delirando. E inclusive depois da batalha o Leon quase morreu porque ele foi muito ferido, mas por sorte ele é curado pelo seu mais novo item de cheat, um dos itens mais poderosos do mundo. Então agora, 3 meses depois de ter saído nessa aventura, o Leon finalmente volta para casa e esfrega na cara daquela madrasta velha que ele agora é mais rico do que ela. Agora ele, o terceiro filho, é mais rico do que o próprio chefe da família, e agora ele tem a sua própria liberdade, onde inclusive na volta para casa o Leon conseguiu até mesmo uma ilha flutuante
própria para ele e assim anexou ela no seu território, assim conseguindo um lucro muito inesperado, porque olha, você ser rico e ter uma ilha já faz de você um nobre de alto nível. Não alto nível do mais alto lá não, né, mas tipo, você é bem sucedido, digamos assim. E como recompensa por essa aventura tão bem sucedida, o reino concedeu a ele o título de barão, embora é claro, ele não queria nem um pouco se tornar um, porque agora, quanto maior a nobreza dele, maior é o nível de nobreza que ele precisa ter com a sua esposa. E bom, as mulheres baronesas, digamos assim, que são detestáveis igual a sua madrasta, ou seja, ele vai ter que se casar com alguém tão ruim quanto a sua madrasta. Mas esqueçamos isso por enquanto, porque agora o leão iria entrar na Academia do Reino, onde agora a história do jogo finalmente começaria. E só passando para lembrar que se você viu até aqui, deixa o like, se inscreve e me apoie. Tamo junto e agora vamos pro vídeo. E é claro que, indo pra academia, o objetivo do Leon não era estudar, meus amigos. Ele não é um bom aluno e ele não precisa aprender nada, ele tem o Luxion. O único objetivo dele nessa academia era arrumar uma esposa, encontrar uma esposa e aprender mais sobre etiqueta dos nobres. É basicamente isso. Essa academia é um lugar para jovens nobres começarem romances e tomarem chazinhos uns com os outros. E eu acho que isso reflete bastante sobre como que é esse jogo, Otome. E assim que você entra na academia, você vê um equilíbrio perfeito, meus amigos. De um lado, você vê os príncipes sendo encantados com milhares de garotas. Por outro lado, você vê homens tristes e mulheres gritando. Simplesmente um equilíbrio absoluto. Mas agora, nem tudo estava acontecendo como era no jogo, porque aqui o Leon se deparou com o primeiro evento do jogo, onde a protagonista daria um tapa na cara do príncipe. Mas aqui, quem deu o tapa não foi a protagonista, mas outra garota. Sim, as coisas estavam mudando e o Leon não sabia o que era isso. Depois disso, ele continuou vivendo como um homem normal, saindo com os amigos e vendo os eventos dos jogos se desenrolarem. Porém, era sempre diferente. Os eventos nunca eram com a protagonista, e sim com uma outra garota. Mas mesmo assim, mesmo com esses eventos estranhos, a vida continua. O Leon continuou indo para a escola, conversando com os amigos e aprendendo a arte do chá, onde aqui ele se apaixonou completamente pela arte de fazer chá. Sério, o Leon ficou viciado em chá, ele gasta toneladas de dinheiro em chá e ele ama fazer chá. O cara virou simplesmente um viciado. Eu queria saber do que esse chá é feito, porque olha, pra ficar viciado assim, coisa boa não é. E inclusive o Leon até mesmo convidou uma garota pra tomar chá com ele e ele gastou um dinheirão comprando chá bom, biscoitos doces famosos e tudo mais. Gastou uma grana, convidou a mina pra tomar um chá, só pra no final do dia ela trazer as amigas feias dela e estragarem tudo. Elas comeram os biscoitos, tomaram chá, xingaram ele, zoaram ele e foram embora. E sinceramente, pior do que a atitude delas, apenas as suas aparências, porque aqui nós vemos claramente um sapo, um rato, um elfo desnutrido, e eu não consegui pensar em nada pra ela porque ela teve sorte, mas ela ainda é bem feinha. Então depois desse encontro horrível, o Leon se encontra com ela, com a Olivia, que é a protagonista do jogo Otome que ele jogou, onde aqui ela é uma plebeia no meio de um monte de nobres, e por causa disso ela sofre bullying dos outros. Então, depois disso, o Leon convida ela para tomar um chazinho, já que ela merece isso. Mal sabia ele que iria conquistar uma das mais belas garotas da academia. Então ali eles começam a conversar, jogar um papo fora, trocar uma ideia, até que o Leon decide ajudar ela e leva ela para ouvir os conselhos da sua irmã mais velha, Jenna, onde aqui a irmã mais velha do Leon dá o melhor conselho que você poderia dar para alguém. Pega um presente e dá um suborno para a garota mais importante da sua classe. E assim você não vai mais sofrer nas mãos dos lacaios. E na moral, essa mina poderia virar política dessa maneira, porque a maneira como ela fala tão facilmente, pega uns doces e dá como suborno pra alguém, foi simplesmente incrível. E depois disso eles fazem exatamente o que a irmã mais velha do Leon falou pra eles fazerem. O Leon compra os doces mais caros que a loja tinha, dá pra Olivia, e a Olivia chama a Angélica, que é a vilã do jogo, para conversar em uma festa do chá, onde aqui, inclusive, mesmo a Olivia sendo a protagonista e a Angélica a vilã, elas se dão muito bem, porque agora a Olivia não estava sendo a protagonista, outra garota estava sendo a protagonista, então isso deixou o caminho livre para a Olivia se dar bem com a Angélica. E bom, depois disso, nós temos uma aula, onde eles precisam explorar uma masmorra, e aqui o príncipe e os outros 4 patetas decidem se juntar ao grupo do Leon, apenas porque no caso ele tem experiência como aventureiro, então nesse caso eles não fariam nada enquanto o Leon faz o trabalho sujo. E é claro que acontece exatamente assim. Depois de eventos que deixam a Angélica triste, muita exploração, muita mineração e matar monstros, a classe finalmente termina com os 5 patetas aparecendo e fazendo pose como se eles tivessem feito
todo o trabalho da aula, quando na verdade eles não fizeram nada e o Leon fez tudo por eles. No final do dia, o Leon foi apenas um capacho para os nobres. E na moral, eu queria saber como que esse cara trocou essa belezinha que é a Angélica por essa mina. Como o cara trocou essa belezinha por essa loli? Eu queria entender muito isso, porque não faz sentido nenhum trocar essa beleza por essa loli. Não faz sentido. Esses caras são muito inúteis. E de novo aqui, o Leon começa a se perguntar por que as coisas são tão diferentes do jogo que ele jogou. Aqui, a Olivia não está sendo a protagonista, e a pessoa que está batendo de frente com a Angélica não é a Olivia, e sim essa outra garota, a Marie, vulgo protagonista, impostora. E inclusive, olha o sorrisinho de vilã dela. Com certeza essa mina é uma vilã. Depois, nós temos a Marie, que é a protagonista impostora, sofrendo bullying nas mãos de umas mina aleatória. Mas é claro que o príncipe, com seu alto QI de 999, culpou quem por essas travessuras? Culpou a nossa queridíssima Angélica, fazendo ela chorar. Ele até mesmo fala pra Angélica ficar longe dele e da Marie. E enquanto isso foi muito ruim pra ela e ela chorou de tristeza, eu sinceramente acendi rojões e fiquei muito triste por ela. E então, enquanto o Leon reclamava sobre como é difícil se casar hoje em dia, ele descobre sobre os eventos do jogo onde o Julius fica irritado com a Angélica. Mas isso não era pra acontecer agora, isso era pra acontecer apenas mais pra frente na história, ou seja, o jogo, de novo, está mudando. E com isso, é claro, ele começa a investigar a Marie, afinal, ela é a impostora da protagonista. Mas tudo que ele consegue são apenas algumas coisas. Ele vê a Olivia com ciúmes, descobre que a Marie não gosta da Olivia, afinal, a Marie é a impostora e a Olivia é a protagonista, e acaba vendo a Marie traindo o príncipe na biblioteca com o melhor amigo dele, ou seja, vemos que essa garota também é uma traidora. Enquanto, por outro lado, nós vemos que a Marie também é uma reencarnada. Ela é uma duas caras que finge ser boazinha para o príncipe, mas na verdade é podre até a alma. Ela é o famoso lobo em pele de cordeiro, e é da hora ver que ela é o contrário do Leon. Enquanto o Leon quer ver uma vida slow life tranquilinho na dele, a Marie usa seus conhecimentos do jogo para se dar bem nessa nova vida. No caso, ela está ficando com o príncipe e os amigos dele, para que assim ela consiga se tornar a nova protagonista. E então, depois de alguns eventos como a Angélica triste por causa do príncipe da Marie e do Leon trocando ideia com a irmã dele e com o Luxon sobre a Marie e a Angélica, nós temos o evento principal do episódio, uma festa da academia, onde a primeira coisa que acontece é o Leon ser rejeitado e apanhar das garotas que ele chamou para sair. Sim, chegou em uma festa, chamou para sair, foi rejeitado e ainda apanhou delas. O cara é patético. Mas isso não é importante. O importante é que logo nós teríamos a Angélica desafiando a Marie para um duelo, já que ela ficou de saco cheio dessa garota. Finalmente a Angélica tomou atitude e falou: cansei dessa mina, vou desafiar ela para um duelo. E é claro que os 5 patetas, que são nada mais nada menos que uns imbecis, se metem no meio e começam a humilhar a Angélica na frente de todos. Mas o Leon, meus amigos, o Leon odeia esses caras mais do que tudo nesse mundo. Então ele toma a frente e se dispõe para ser o cavaleiro da Angélica. Enquanto os 5 patetas vão lutar pela Marie, o Leon vai lutar pela Angélica. Então aqui, o Leon confronta eles e até mesmo zomba desses patetas. Afinal, ele realmente quer esfregar a cara deles no chão. E sinceramente, essa é a melhor parte. Enquanto ele zomba de todo mundo, ele até mesmo consegue ver que a Marie está copiando na cara dura as falas da protagonista do jogo. Mas o pior não é esse, o pior é que ela está copiando a protagonista e está copiando errado. Ela falou as falas erradas, isso que é o pior. A mina nem copiar a protagonista sabe fazer direito. Mas então, a luta entre o Leon, o príncipe e os patetas vai ser um duelo com armaduras robóticas, ou seja, vai ser mecha, lutas de robôs gigantes, onde se o Leon ganhar, a Marie vai ficar longe do príncipe, e se ele perder, a Angélica vai sumir da vida deles. E uma nota é que a Angie está belíssima, uma gata, uma maravilha aqui neste baile, meus amigos. Depois nós vemos a Marie, vulgo protagonista impostora, toda irritada com o Leon, e é claro que ela está achando ele incrivelmente irritante, já que ele está atrapalhando os planos dela. Enquanto, é claro, por outro lado, o Leon está sofrendo um bullying pesadíssimo nas mãos dos alunos, onde invadiram o quarto dele, picharam e destruíram tudo. Meus amigos, parece que o Leon não tem paz mesmo. Nas apostas, então, é simples. 99% das apostas de toda a academia foram feitas no príncipe. Ninguém apostou no Leon, mas o Leon é inteligente, um moleque esperto, então ele pegou 500 moedas de ouro branco para apostar nele mesmo, porque assim ele vai ganhar essa aposta e vai ficar muito rico em cima desses trouxas. O cara é simplesmente um gênio, meus amigos. A Angélica, então, que é uma boa pessoa, tenta falar com o Leon, tenta dissuadir ele disso, fala: tá bom, olha, a intenção é que conta, você pode ir pra casa, para de fazer isso, você vai lutar contra o príncipe, você não vai ganhar, você vai perder, não sei o que, não sei o que. Mas o Leon não está fazendo isso por ela, o Leon está fazendo isso
por ele mesmo. Ele já está cansado de tentar procurar por casamentos, então agora tudo que ele vai fazer é basicamente chutar a bunda do príncipe, ser expulso da academia e então viver no campo tranquilamente. Esse é o plano dele, esse é o ideal dele. Ele tá nem aí pro Duque, tudo que ele quer é espancar esse príncipe e viver no campo depois de ser expulso da escola. Isso é o objetivo dele. Eu sinceramente aplaudo. O cara tem o item de cheat mais poderoso do mundo, mas quer viver uma vida slow life no campo. Esse cara é uma lenda. E é claro que aqui não apenas é onde o Leon vai dar uma surra em 5 patetas, como também é onde a relação dele com a vilã, a Angélica, se começaria neste novo mundo. E sinceramente, isso é simplesmente incrível. E então, entrando na arena, mandando o público se ferrar e convocando a sua armadura. Logo, a treta tá armada, e daqui a pouco o Leon vai espancar esses caras. De começo, a gente vê geral zombando da Arrogance, a armadura do Leon, só porque ela é grande, mas muita calma nessa hora, porque vocês vão se arrepender ainda de continuarem zombando ela. A Angélica fica um pouco preocupada, mesmo que a Arrogance seja um item perdido, não quer dizer que ela é realmente forte, e tendo em vista que o seu design é robusto, ela provavelmente é muito lenta. Mas calma, meu anjinho, calma que você vai ver a potência desse material aqui, tá? Você vai ver a potência dessa armadura quando você menos esperar. E inclusive aqui o Luxion até fala que Arrogance é uma palavra que combina perfeitamente com o Leon. E pra quem não sabe, Arrogance é arrogante em alemão. E bom, o primeiro oponente, ou melhor, a primeira vítima do Leon vai ser o Pateta Roxinho, também chamado de Brad. E ele é um narcisista arrogante que tem como foco a magia nesse mundo. Ou seja, o cara é um mago, mas vai lutar com armaduras gigantes. Esse cara tá literalmente jogando a sua vantagem no lixo e lutando com a sua maior fraqueza. Simplesmente um gênio com um QI altíssimo. E aí, já no início da luta, o Leon saca a sua arma lendária, a famosa Pazona Mil Grau. E isso acontece porque antes da luta ele estava testando a Arrogance nos campos da sua ilha flutuante, cavando uns buraquinhos para ver a potência da armadura. E bom, agora que ele foi lutar, ele esqueceu de tirar a Pazona de lá. E agora, em vez de um machado gigante, ele vai lutar com uma pá gigante. Sim, meus amigos, vai ser na pasada mesmo e não dá nada. E então a luta se inicia. O Brad começa atacando, tanto com drones quanto com um ataque rápido, para deixar o Leon sem opções. Porém, mesmo com essa armadura gigante e muito pesada, o Leon desvia de todos os golpes lindamente e rapidamente. E então, contra-atacando com um golpe extremamente limpo e lindo. E com isso foi one hit kill. Sim, meus amigos, um hit, uma kill. O Brad caiu no chão que nem um pateta. E olha que o Leon ainda controlou a força dele, hein? Se ele tivesse batido com toda a sua força, o Brad teria morrido no mesmo ato. E bom, com isso agora foi menos um dos patetas. E com isso, o único que aplaudiu o Leon foi o professor dele. Realmente um cavalheiro. E inclusive ele até conseguiu arrancar uns sorrisinhos da Ange, hein? Vai nessa, Leon, você tá com tudo hoje, meu amigo. O próximo a entrar na arena foi o Greg, o famoso Pateta Vermelho. E dentre os 5 patetas, ele seria aquele que tem mais experiência de combate, sendo alguém que é bem ativo em ir para a masmorra. Porém, é aquilo, ele ainda é um bucha que não se importa nem um pouco com a sua armadura, ou seja, a sua armadura está completamente em mau estado. Então eles fazem alguns crashes de lâminas e quando o Leon fica sério, ele manda um combo simplesmente destrutível pra cima do Greg, derrubando ele facilmente e ainda arrancando os braços e pernas da sua armadura. Simplesmente uma destruição total. Mas não parou por aí. Depois de perder a armadura, o Greg ainda saiu dela com um pedaço de ferro e ficou batendo na Arrogance em uma tentativa patética de recuperar seu orgulho. E enquanto isso, as pessoas apenas viam ele, bom, sendo humilhado por si mesmo. E o mais engraçado é que enquanto o Leon arrebenta eles, ele ainda fica zoando com os otários, cara. É muito bom o Leon humilhando eles pra todo mundo, não tem limites. E o próximo a lutar seria o Chris, que é o famoso Pateta Azul. E ele é o mais habilidoso dentre os patetas, sendo de uma família de grandes espadachins. Então ele é aquele que mais treinou, ele pode ser considerado facilmente um mestre da espada. Mas infelizmente o nosso Leon não apenas sabe como lutar com esgrima, e também ele sabe como viver nas ruas. Em vez de lutar com espadas contra o Chris, que é um mestre espadachim, o Leon manda um monte de drones para ficarem atirando nele. Sim, o cara realmente não deu nem chance de uma luta comum. E então quando o Chris fica sem paciência e parte para cima do Leon, o Leon apenas pega a espada do Chris
Ares e quebra ela no meio. Sim, meus amigos, o cara quebrou a espada do oponente com uma mão facilmente. E assim, ele quebrou o espírito do Chris da mesma forma que ele quebrou a espada como se fosse um lápis. E agora já foram 3 patetas. E olha, os 2 últimos são os que mais dão pena de assistir. E o próximo foi o Duke, o pateta verde e o meio-irmão adotivo do príncipe. Porém, esse cara, diferente dos outros, não joga limpo. Ele é aquele cara que faria de tudo para ganhar e proteger o príncipe, até mesmo jogar sujo e matar os seus oponentes fora da arena. Então, durante o intervalo entre as partidas dele e do Leon começarem, ele foi e plantou uma bomba na armadura do Leon, mas não foi ele quem plantou, afinal ele não deixaria rastros. Ele fez a irmã do Leon plantar uma bomba na Arrogance. Sim, meus amigos, ele realmente joga muito sujo. E é claro que o Leon descobriu isso facilmente, afinal o Luxion é quase onisciente quando se trata da armadura dele. Porém, o Leon nem tirou ela, e isso só mostra o quanto que ele não liga pra tais coisas patéticas. E outra, normalmente uma bomba dessa potência mataria o piloto e destruiria completamente a armadura. Porém aquilo, a Arrogance não é qualquer armadura, certo, meus amigos? E então nós voltamos no intervalo, e desde o começo o Duke sempre se manteve à distância, atirando, usando magias e tentando não ficar na visão do Leon. Então quando ele vê que não estava conseguindo nem arranhar a armadura, ele decidiu usar os explosivos. Então ele explode o Leon, mas quando ele explode o Leon, a armadura simplesmente sumiu. E então apareceu acima dele. O Leon foi tão rápido que o inimigo nem viu ele. E agora o Leon estava acima do Duke. E é claro, ele seria um clash bem legal também. Aqui no céu, o Leon quebra o Duke não apenas na porrada, como também nos argumentos. E quando o Duke tenta ameaçar a família dele, ele grava tudo e fala: se você tentar ameaçar minha família de novo, você vai estar ferrado porque eu gravei tudo, meu amigo. Então é claro, o Leon esmirilhou o Duke aqui. E então depois de brincar e conversar o suficiente, o Leon só deu uma porrada. Uma porrada e o cara caiu do céu como se fosse uma mosca. E é claro, foi completamente destruído. E agora que os insetos foram cuidados, só sobrou o último pateta, ou melhor, o príncipe. E se você chegou até aqui e está gostando do vídeo, deixa o seu likezão aí e se inscreve no canal. Papo reto, grande parte de quem assiste meus vídeos não são inscritos, e a sua inscrição me ajuda muito. Se inscrever aqui no canal não leva nem 10 segundos, então se inscreve aí, deixa o seu likezão, me apoie e tamo junto. Agora chegou a vez do Leon detonar com o príncipe, e meus amigos, que luta, ou melhor, que massacre. A armadura do príncipe supostamente era para ser a armadura mais poderosa dentre os patetas, mas ainda assim é fraca comparada com Luxion. Então antes da luta começar, o Leon pergunta para o príncipe o que ele acha sobre a Olivia, que é a estudante de honras, só para confirmar se realmente as coisas são diferentes do jogo. E aqui, sim, o príncipe fala que não sabe nada sobre Olivia e que só foca sua atenção na Marie, ou seja, o jogo realmente mudou. E aqui, sinceramente, vamos parabenizar o príncipe, meus amigos. Vamos parabenizar ele porque dentre os riquinhos ele foi o único que conseguiu realmente bater de frente com o Leon, onde o Leon sempre recebeu os ataques dos outros, mas aqui não. Contra o príncipe, ele foi o primeiro a atacar. E é claro que no meio da luta, o Leon não perdeu a oportunidade para explanar o príncipe, certo? Ali, enquanto eles lutam, ele começa a falar um monte de coisas. E sinceramente, essa luta aqui é mais uma conversa do que um diálogo, pra falar a verdade. Aqui o Leon defende a Angélica na frente do príncipe e na frente de todos, onde o Julius, que é o príncipe, começa a falar que ai, ninguém me entende, ninguém me vê como eu sou, apenas a Marie sabe como eu realmente sou. Eu não sou apenas o príncipe, eu nem queria ser o príncipe, eu sou o Julius. E enquanto ele falava todo esse draminha chato de terceira categoria, o Leon tá ali chamando ele de patético, que ser mais forte do que o príncipe e os outros e bater neles é extremamente bom, ele realmente adora fazer isso. O príncipe fala tanto que não quer ser realeza, mas ele nunca foi vendido para uma velha viúva que mata os maridos, ele nunca teve que se submeter às mulheres e nunca teve que apanhar de uma por apenas pedir que elas saíssem com ele. Ele não sabe como é a vida de alguém que não é da realeza, então ele não pode falar uma coisa dessas. Enquanto o Leon faz esse discurso, todos os homens da plateia se emocionavam, todos os homens da plateia choravam e todos concordavam. O Leon é um homem dentre os homens. Então quando o Julius começa a falar umas coisas de que só a Marie entende ele, de que ele só precisa dela e tudo mais, que a Angélica não ama ele, a Olivia com seu poder de protagonista chega lá e começa a dar um discurso na arena também. Todo mundo dando um discurso agora, tá todo mundo. Cadê a luta? Cadê a luta? É só discurso, meus amigos. Então a Olivia com seu carisma dá aquele discurso que só ela poderia dar. Ela diz que o Julius não pode negar a Angélica, mesmo que ele não goste dela, mesmo que ele não a ame, ele não pode negar os sentimentos dela, mesmo que ele não queira, ele não pode negar que ela ama ele, porque é ela quem ama ele, e ele não pode negar os sentimentos dela, porque isso é um fato. Ele pode não corresponder, mas ele não pode negar. A Angélica realmente
ama ele. Mas mesmo depois desse discurso maravilhoso que a Olivia deu, o Julius ainda não caiu na real e continuou aquilo. Não, ela não me ama, a única que me ama é a Marie e eu só quero a Marie. E então depois desse discurso, o príncipe fica irritado e fala que essa luta não acabaria até um dos dois morrerem. Que é quando, meus amigos, o Leon descarrilha e começa a zombar ainda mais. Porque aquilo, ele é o príncipe e o Leon não pode matar o príncipe. Mas também o Leon nunca perderia pra ele. O Leon fala isso, o Leon nunca perderia pra ele nem em 1 milhão de anos. O príncipe nunca mataria o Leon, porém o Leon não pode matar um príncipe, afinal o cara é um príncipe, ou seja, o Julius aqui está basicamente pedindo que o Leon deixe ele matar ele. O Julius está basicamente usando a sua posição como príncipe para vencer esse duelo, e o Leon joga isso tanto na cara dele quanto na cara de todo mundo. E então depois de um pouco mais de conversa e de humilhação pública, o Leon decide acabar com isso, e em um ataque, com um impacto, ele destrói a armadura do príncipe e vence a batalha. Depois disso, nós temos a Angélica no quarto do Julius, onde lá eles conversam, e como sempre, o cara é um completo imbecil com ela, e ela realmente tenta, e tenta de novo, mas depois ela aceitou o fato de que ele é um imbecil e sai de lá. Então nós vamos para o Leon na casa do Duque, ou no caso, na casa da Angélica, onde lá ele está dando uma grana pesada para o Duque, para que o Duque salve a vida dele. Ele realmente extrapolou com o príncipe, então ele sabe que talvez ele possa perder sua cabeça por causa do reino. Então ele foi até o Duque, deu toda a grana que ele ganhou nas apostas e falou: ó, é o seguinte, a única coisa que eu quero é ser feliz. Eu apenas não quero morrer. Eu posso ser expulso da academia, posso perder minha nobreza, faz o que quiser. Eu só não quero morrer e que minha família morra também. Salva eu e minha família e tamo tudo suave. E claro, não apenas ajudar ele dessa forma, como também o Duque ainda pede que ele leve a Angélica para a sua casa. O cara já deu a bênção e o cara já deu a bênção ao vivo. O Duque diz que a Angélica está passando por maus lençóis, por maus momentos agora depois disso tudo. Então ela precisa descansar e o melhor lugar para descansar é no campo. E a casa do Leon é no campo. Então ele fala: ó, leva minha filha para sua casa, deixa ela descansar um pouquinho, porque isso vai fazer bem para ela. E agora, finalmente, o Leon deu uma surra no príncipe e nos 4 patetas, descontou toda a sua raiva e agora pode ser expulso da academia, perder sua nobreza e viver no campo tranquilamente como ele sempre quis viver. Depois disso, ele vai para sua ilha flutuante com a Olivia e com a Angélica, onde lá nós temos uma cena simplesmente incrível. A Zola chega fazendo o maior fuzuê de todos, por causa do que o Leon fez. E então a Angélica chegou na casa, e quando a Angélica chegou, a Zola só meteu um: e quem é essa pirralha? Aí a Angélica falou: essa pirralha aqui é apenas a filha do Duque. Prazer em conhecer você, meus amigos, que satisfação aspira. E então a Angélica manda de que ela vai ficar lá por um tempo, e que bom, já está tudo decidido, e meus amigos, não tem quem contrarie ela nesse ponto. Depois disso, nós temos uma cena das garotas tomando banho, onde simplesmente olha a beleza da Angélica, como que o príncipe trocou ela por aquela pirralha da Maria, simplesmente incompreensível. Olha essa beleza e olha essa pirralha. Como? Eu não entendo. Eu realmente não entendo. Aí depois nós vemos que a Angélica se desmerece, falando que se sente ruim, se sente culpada, se sente horrível por querer se vingar da Marie. E o Leon chega lá e fala: não, tem que se vingar mesmo, quer saber? O negócio é, bora se vingar dela agora. Aí quando ela pergunta como, o Leon manda simples, seja feliz, sabe? A melhor maneira de mostrar pro príncipe que ele realmente te perdeu, que ele realmente cometeu um grande erro, é sendo feliz. Mostra pra ele que você é incrível, que você é feliz e que você não é como a Marie. E meus amigos, que lição de vida. Enquanto na capital do reino, a Marie está recebendo a notícia de que os 5 patetas, contando com o príncipe, foram deserdados de suas famílias, ou seja, nenhum deles mais é nobre, nenhum deles é mais herdeiro e nenhum deles é mais rico. Ou seja, eles não são mais nobres e estão quebrados. No fim, ela tentou ser uma protagonista, mas apenas ferrou com tudo. E por outro lado nós vemos o Leon, e embora o Leon quisesse ser expulso da academia e perder sua nobreza, tudo aconteceu diferente. Ele não foi expulso e ganhou, bom, mais um título. Na verdade, ele recebeu uma promoção sem precedentes. Ele foi a primeira pessoa mais jovem na história a receber essa promoção apenas com 16 anos, meus amigos, da 6ª classe dentro da corte real. E se você não sabe, estar na corte real é muito importante. Então, com essa idade, ele receber um título da corte é realmente muita coisa. E assim, com apenas 16 anos, ele ganhou uma condecoração pessoalmente pelo rei e pela rainha. E inclusive, olha que rainha maravilhosa, cara. Tchutchuca. Agora ele foi promovido, evitou a expulsão e é mais odiado do que nunca dentro da academia.
Porém, tem o seu lado bom. Ele pode ser odiado por todos e se odiar, mas agora ele tem a Olivia e a Angélica do seu lado. Nós começamos no clima de festival escolar, com todo mundo da escola fazendo seus projetos, onde o Leon está fazendo um meio de café, e inclusive ele está usando um monte de conjuntos de chá caros, tudo comprado com a grana que ele conseguiu das apostas dele contra o príncipe. O cara é simplesmente um gênio do empreendimento. E inclusive, dá um liga nessas garotas, meus amigos. A Olivia e a Angélica ficaram maravilhosíssimas com os uniformes, embora uma certa parte da roupa tenha ficado meio estranha, se é que vocês me entendem. E esse climinha que essas duas têm, meus amigos, esquece o Leon. Eu vou chipar uma com a outra e é isso. E enquanto isso, o Leon apenas chora. Chora por ser um mob e não poder ficar com elas. Mas no fim é apenas frescura, porque se ele quisesse, ele poderia ficar com elas facilmente. E então a gente tem um pouquinho mais da Olivia e da Angie, temos os amigos do Leon betando elas, e então a irmã chata dele chegando para trazer caos à nossa cena perfeita. E aqui eu sou só o Leon, falando que ela está estragando tudo e pedindo para ela ir embora. E bom, a Gina queria falar sobre um problema dela. E o problema dela é que, basicamente, ela brigou com uma amiga por causa de um homem, como vocês já podem imaginar. Mas não apenas um homem. O pior é que ela não foi a atingida, e sim, foi ela quem atingiu. A amiga dela estava de olho em um cara que, supostamente, vai ficar muito rico em breve. E ela falou, putz, então talvez eu possa ir ali pegar uma casquinha dele, né? Aí ela foi lá e deu em cima dele. E aí ela e a amiga dela brigaram e agora ela está aqui reclamando para o Leon. E sinceramente o Leon resume tudo o que eu estou pensando. A culpa é sua, se desculpa. Só que o problema é que ela não quer estar no erro. O problema é que ela quer que o Leon vá lá e ameace a amiga dela com o seu poderio militar, fazendo com que ela fique com o cara. Sim, meus amigos, essa mina é simplesmente a maior surtada de todo o anime. E aí nisso a Olivia intervém falando que não é certo fazer isso. Então ela dá uma patada na Olivia, e logo tem o seu rabo comido pelo próprio Leon. E claro, não esqueçamos que logo atrás deles está a Angie, e ela está com o olhar de que vai matar essa garota se ela falar com a Olivia assim de novo. E claro, depois disso, a Jenna sai da cena e temos um pouquinho mais de Olivia fofa perfeita. Mas então temos o próximo drama. Os 5 patetas e a Marie estão abrindo uma cafeteria bem ao lado da sala do Leon. E aí o Leon, como quem não quer nada, vai lá dar aquela olhada na cafeteria deles. E bem, a cafeteria é apenas no nome, porque na real isso aqui é um Hostess Club. E pra quem não sabe o que é um Hostess Club, bom, basicamente Hostess Club é um lugar onde as pessoas vão lá pra beber bebidas alcoólicas acompanhadas de pessoas bonitas. Basicamente um bar para adultos. E a maioria aqui simplesmente abriu um Hostess Club não apenas comum, mas um Hostess Club de luxo, onde as pessoas seriam servidas pelo príncipe e ex-nobres. A mina é stonks demais. E aí ali eles têm uma discussãozinha bem de leve e passamos para a Olivia fazendo a divulgação do café do Leon, onde aqui nós vemos ela sendo maltratada por uns nobres até conhecer essa mina de cabelo azul. Depois nós temos uma pequena cena da nossa rainha maravilhosa falando que está ansiosa pelo festival. E sim, a minha deusa, a Rainha Milene, vai finalmente nos agraciar com a sua beleza nesse episódio. Agora nós estamos no primeiro dia do festival. Os malditos têm que trabalhar muito duro, enquanto as garotas têm que levar com calma e tirar pausas para aproveitar o festival. Logo, a Angélica é chamada para fora de sua sala, onde aqui ela vai servir como uma guia para a nossa rainha. Sim, a Angélica vai ser a acompanhante da rainha enquanto ela estiver na escola. E sim, meus amigos, olha essa dupla, simplesmente incrível, duas beldades uma ao lado da outra. E a rainha aqui quer conhecer o Leon e talvez brigar com ele um pouquinho pelo que ele fez com o Julius, já que o Julius é o filho dela. E inclusive a rainha aqui faz até mesmo a Angélica corar falando que ela está toda felizinha por causa do Leon. Meus amigos, o cara sempre marca pontos, o cara é um conquistador nato. E nós vemos que a rainha é completamente diferente do Julius, e claro, dos 5 patetas. Ela é alguém muito legal, e isso só faz dela uma das poucas personagens mulheres boas nessa obra. Até o momento nós só temos 3 garotas legais dentro de Otome Game: a rainha, a Angélica e a Olivia. Enquanto isso, na cafeteria, o Leon estava sem cliente nenhum, perdendo completamente e de lavada para o príncipe, até que, é claro, chegou o demônio e os diabinhos na sala dele. Depois disso, nós temos a rainha e a Angélica chegando na sala, e elas se deparam com o Leon sendo humilhado por essa garota feia aí, onde ela xinga o Leon, fala mal da Angélica, chama a Olivia de bichinho de estimação e ferra a cabeça dela, e claro, não larga a postura de arrogante. E aí, quando o Leon defende a Olivia, ela manda o empregadinho dela bater no Leon, e meus amigos, aquela cena dela batendo no Leon, simplesmente incrível. O demônio mexeu com o diabo. Ela pode ser o demônio, mas o Leon é o diabo encarnado. E aqui ela fez o que não deveria. E inclusive, ela até mesmo chama a Milene de tia, meus amigos. Sim, simplesmente inaceitável. Ela chamou essa rainha maravilhosa de tia. Porém, é aqui quando o jogo se inverte. O Leon, que não é nada besta,
pegou a oportunidade de ouro para ferrar com essa garota. Ele se aproveitou que ela chamou a rainha de tia e foi desrespeitosa tanto com a rainha quanto com a filha do duque e já sacou ali da maior das manjarias. Agora ele iria punir elas em nome da família real. Sim, meus amigos, o cara não presta mesmo. O Leon sai do controle e começa a nocautear todo mundo em sua frente, xingando eles e batendo neles, e tudo isso usando o fato de que a rainha está ali e eles desrespeitaram ela. Ou seja, o cara tava querendo matar eles aqui. Realmente o Leon queria matar eles tranquilamente. Até que, claro, chegou a única pessoa que seria capaz de acalmar ele. No caso, o seu mestre. Um cavalheiro nunca deveria fazer isso, Leon Kun, é o que ele fala. E com isso o Leon começa a diminuir um pouquinho e ficar com um rabinho entre as pernas. Depois disso, então, nós temos conversas do Leon com a rainha, e elas são resumidas em o Leon tirando com a cara dela, ela pedindo desculpas pelo seu filho, e o Leon percebendo que ela é completamente o tipo dele e dando em cima dela. Sim, o cara foi lá e deu em cima da rainha. Não se contentou com a Angélica e a Olivia, e agora tá dando em cima da rainha. O cara é uma lenda mesmo. Até que, claro, infelizmente, no meio da declaração, o Julius chegou ali pé da vida, querendo matar o Leon. Aí ele vai e tira a rainha dali. Mas também foi muito bom, porque ele tirando a rainha dali, fez com que a rainha ficasse pé da vida com ele, com os amigos dele, e começasse a brigar com todo mundo, querendo o sangue da Marie. A rainha aqui estava querendo matar a Marie nesse ponto. No final do dia, a rainha corou pro Leon e humilhou os outros. Simplesmente a melhor personagem de toda a obra. E em seguida nós temos a volta daquela mina de cabelo azul, ou melhor, Carla Fowl Wayne. Ela vai até o Leon para pedir ajuda para ele, usando a Olivia como uma intermediária entre eles. E se você assistiu até aqui e está gostando do vídeo, deixa o seu likezão bolado e se inscreve aqui no canal. Isso não leva nem 10 segundos do seu tempo e me ajuda profundamente. Grande parte de quem assiste meus vídeos não são inscritos, então se inscreva, me apoie e agora, bora voltar pro vídeo. O nome dessa garota é Carla Fowl Wayne e ela está lá para pedir que o Leon ajude a família dela, que está sendo aterrorizada por piratas do céu. Mas claro, isso fica um pouquinho para o próximo vídeo. E o Leon, obviamente, pretende sim ir ajudar ela. Claro, ele não tem motivos para ajudar ela, ele nem a conhece. Porém, essa garota pilantra usou a Olivia como intermediário, e com isso ele não poderia se negar, porque basicamente funciona da seguinte maneira. Ela pediu que a Olivia fizesse a ponte entre ela e o Leon. Logo, se o Leon negasse ela poderia falar que a Olivia não cumpriu direito o seu papel como intermediadora entre nobres, e com isso a culpa cairia na Olivia. A Olivia seria mal falada e talvez até mesmo sofresse punições. E claro, não apenas isso, como também o Leon seria falado como alguém que não escuta seus subordinados ou amigos próximos, ou seja, os dois acabariam sendo mal falados pelos outros. Então ele não poderia recusar esse pedido da Carla, nem se ele quisesse. No fim de tudo, ele foi pego numa saia justa e vai ter que ajudar essa garota de uma forma ou de outra. E depois nós vemos que o clima entre a Olivia e a Angie ainda está um pouco estranho. Depois de tudo que aquele demônio falou, não é de se surpreender, certo? Afinal, ela falou que a Olivia era o mascote da Angélica, então é meio que de se esperar que elas fiquem meio estranhas uma com a outra. E então nós chegamos finalmente na parte esportiva do festival, e é claro que o Leon quer ganhar muito dinheiro com as apostas, e na verdade ele já está ganhando muita grana com as apostas, o cara não para nunca, e o Luxon está ajudando ele calculando todos os dados para ver quem vai ser os próximos ganhadores, ou seja, o cara é realmente um fraudista. Depois nós temos o Duke, vulgo Pateta Verde, se machucando durante o evento, e ele era um dos principais corredores desse esporte, ou seja, foi uma grande falta, tanto para o Leon quanto para os outros. E é muito engraçado que enquanto o cara tá lá de cama com ossos quebrados, a Marie está chorando, mas é pelo dinheiro que ela não vai ganhar com ele de cama. Muito bom, simplesmente ela não presta. E aí em seguida, quem entra na sala é aquela que machucou o Duke, ou melhor, quem sabotou ele, quem jogou ele para escanteio, que seria a Clarice, a ex-noiva dele, que virou uma delinquente depois que ele largou ela. Sim, o cara ferrou com a vida dela, e agora ela está com sangue nos olhos querendo quebrar ele. E, inclusive, que é bem interessante, enquanto a Clarice brigou com a Marie começou a dar esses discursos bem lamentáveis e estranhos, e o Leon até mesmo pensou que talvez ela pudesse parecer muito com a sua irmã da vida passada. Depois disso então, fica decidido que o Leon correria no lugar do Duke, em troca, é claro, do Verdinho ficar devendo uns favores pra ele. Passamos então por o Leon se preparando para a corrida, e o corredor da Clarice, que seria um senpai do Leon, chega lá pra falar com ele, e o cara é mó gente boa, troca uma ideia com o Leon e fala que a Clarice não era alguém má, a Clarice é alguém muito gentil, a Clarice é alguém bondosa, muito legal. Porém, depois do que o Duke fez com ela ficou muito triste e magoada, e assim, ela ficou meio que delinquente, mas é uma boa pessoa. Tudo isso foi por causa do vacilo do Duke pra ela. E meus amigos, eu confirmo isso, a Clarice é muito da hora, pena que o Duke transformou ela em uma delinquente momentaneamente. Então logo a corrida começa, e o Leon é muito focado, todo mundo foca em tentar sabotar o Leon, tentar bater nele, tentar prejudicar ele ou tentar matar ele até. Ou seja, todo mundo queria o sangue do Leon nessa corrida, mas o cara perseverou, desviou,
correu, perseverou até que ele venceu a corrida. Apenas para, no final da corrida, a sua moto começar a pegar fogo e explodir. Sim, meus amigos, a moto dele quase matou ele, mas então ele é salvo pelo seu senpai, que agora é um amigo dele. E enquanto o leão estava correndo, aquele demônio voltou para atormentar as nossas garotas. E bom, novamente ela começa a falar mal dos plebeus e desprezar a Olivia. E claro, ela não esquece de jogar lenha na fogueira, falando que no passado a Angélica também desprezava os plebeus e que no passado ela nem os via como humanos. E é claro que com isso, a Olivia já ficou doidinha da cabeça, né? Tipo, como assim a minha melhor amiga não me via como humano? Como assim a minha amiga é igual a essa demônio? Ai meu Deus, eu tenho que correr daqui. Aí a Olivia corre dali, deixando a Angélica pra trás. E bom, a Angélica ficou pé da vida com isso e caiu pra cima do demônio na hora e quebra o pau ali. Sim, a Angélica perdeu a linha e caiu pra cima do demônio, quebrando o pau ali, meus amigos. E enquanto o pau tava quebrando com a Angélica, o leão estava lá com o Duke, cobrando a aposta que eles fizeram. E claro, não esquecendo de esfregar na cara deles que ele ganhou muito dinheiro com essa corrida. Mas bem, embora o Duke esteja devendo o leão aqui, o favor que o leão cobra é simples: peça desculpas para a Clarice. Tudo que ele tinha que fazer era ir lá e pedir desculpas para a Clarice. E é claro, ouvir ela falando com ele. E ali, bom, ela desabafou pra ele, gritou com ele, bateu nele e então tudo ficou bem. O leão é realmente o maior amigo das mulheres nesse anime. Todas elas gostam dele e não tem como. E sim, a Clarice agora é a quarta garota da hora na série. Antes era a Olivia, a Angélica, a Rainha. Agora é a Olivia, a Angélica, a Rainha e a Clarice. E aí nós temos uma cena bem legal do leão e da Clarice tomando um chazinho, se dando bem uns com os outros, até que a Clarice solta a boca do trombone e fala sobre o que aconteceu com a Olivia e com a Angélica. E agora nós vemos o leão indo falar com a Olivia para consolar ela, onde ele fala que, pô, é difícil, você é uma plebeia, a Angélica é a filha do Duque, é difícil ser amiga dela. Mas, mano, vocês já são amigas, vai lá, conversa com ela, se resolve, parar com isso agora seria um desperdício. E então fica decidido que a Olivia iria falar com a Angélica novamente, para que assim elas pudessem fazer as pazes. Porém, na noite anterior, antes que isso pudesse acontecer, o demônio de cabelo azul chegou novamente, e agora ela vai jogar mais fogo ainda na fogueira, falando que mesmo que ela tenha pedido para que o leão ajudasse ela quer que a Olivia a ajude também, já que ela tem boas notas. E agora minha pergunta é: como que boas notas te ajuda a lutar contra bandidos do espaço? Eu queria saber isso, mas é aquilo, né? Não sei como que a cabeça funciona, então essa mina aí tá meio louquinha. E quando a Olivia tentou negar a cara, falando que não, ela não vai fazer isso, o diabo encarnado chegou na sala e olha esse demônio. Se um demônio desse bate na minha porta às 3 horas da manhã, eu queimo a minha casa e saio correndo. Não estou brincando, eu fugiria legal. E se liga no nariz quebrado do demônio. A Angélica deu um baita de um nariz quebrado pra ela, hein? A Angélica fez muito bem aqui. E aí aqui ela diz que se a Olivia não ajudar elas, ela vai fazer um inferno na terra, na vida do leão e da Angélica. E inclusive até mesmo a Carla, ela falou que se a Carla não ficar de olho na Olivia, a família dela vai rodar bonito. E aí quando a Olivia, que é uma garota pura e inocente, falou que não achava que isso era certo, o diabo já partiu pra agressão. Puxou o cabelo na maior covardia, descontando a sua raiva na Olivia. Apanhou pra Angélica e agora tá descontando na Olivia. Esse diabo é o mal puro, meus amigos. Aqui ela começa a colocar várias coisas na cabeça da Olivia. Ela começa a fazer a cabeça da nossa heroína, falando que ela e a Angie não são iguais e nem amigas. A Angélica é uma nobre e filha do Duque, enquanto o leão tem diversas conquistas. Em suas costas, eles não são iguais. E aí ela coloca a cereja no bolo. Ela fala aquele ultimato que, meus amigos, esquece. Ela diz que ela é só um mascote para a Angélica e que provavelmente o leão apenas quer o corpo dela. Depois disso, ela joga um pouco mais de sal na ferida da Olivia e diz que vai castigar ela. E na moral, alguém, por favor, joga essa mina de uma ilha flutuante. Então, depois disso, nós passamos para o dia seguinte, onde o leão e o Luxion estão conversando, onde aqui nos é falado um pouquinho mais sobre o pedido da Carla. E o pedido dela foi para erradicar piratas do céu que estão atacando as terras de sua família. E aqui, normalmente o leão pediria ajuda para a rainha, no caso, o governo real, a família real. Porém, o problema é que esses piratas têm um item que é muito importante para a progressão do jogo, que seria um item da Santa. A protagonista, que seria a Olivia, precisa de 3 itens para se tornar a Santa, para liberar todos os seus poderes, que seria um colar, um cajado e um bracelete. E esses piratas estão com um colar e o leão precisa recuperar eles. E bom, como vocês já devem ter entendido por essa conversa, o leão já sabe sim quem são esses piratas e, é claro, quem está por trás deles. E tudo isso é o demônio que fez. No caso, esse demônio encarnado armou tudo, chamou os piratas, fez a Carla fazer essas coisas e organizou tudinho. Ou seja, o demônio quer se livrar tanto do leão quanto da Olivia, onde no jogo
ela atacou a Olivia dessa maneira com os piratas para se livrar dela por pura inveja, porém parece que aqui o Leon deixou ela irritada primeiro, e agora ela quer se livrar dos dois ao mesmo tempo. E é engraçado que no jogo isso aconteceu no segundo ano, enquanto aqui aconteceu apenas no primeiro, mostrando que de novo o mundo mudou. E aí o Luxon, que é a voz da razão, foi e falou que o Leon não precisa especificamente lutar, afinal isso não traz nada de bom pra ele. Porém o Leon fala que a Olivia não está em um estado bom para lutar, e é claro que os 5 patetas são completamente inúteis nesse ponto. Então ou ele luta e pega o item, ou ele não luta e não pega o item. No final das contas, é melhor ele lutar e pegar o item. E inclusive aqui o Luxon fala que porque o Leon está protegendo tanto a Olivia está se tornando fraca, a Olivia não está podendo crescer como ela cresceu no jogo. No jogo, nesse ponto, ela já deveria estar muito mais desenvolvida do que ela está atualmente. Ela não deveria estar no quarto, triste e sozinha agachada em um canto porque está sofrendo bullying. Ela deveria estar com a cabeça erguida, lutando contra esse inimigo. Então aqui o Leon está protegendo ela, não a ajudou, muito pelo contrário, a piorou. Então passamos para o próximo dia, e agora o Leon está esperando a Carla e a Olivia no porto e se liga na nave que o Leon tem. Só o fino do fino, tá meus amigos? O cara não anda em qualquer coisa não, aqui ó, só os mais caros produtos aditivados. Nem sei o que é aditivado. Então, passando um pouquinho, nós temos a Carla e a Olivia chegando e se liga na cara de pau da Carla, fazendo a Olivia carregar suas coisas e então tirando dela, pensando que o Leon não viu nada. Essa mina é uma lenda. E aqui vemos que a Olivia está bem triste também, e é claro, muito pra baixo. E depois disso a Carla diz que pediu ajuda para outras pessoas, então não é só o Leon e a Olivia que elas estão tentando matar, como também o Brad e o Greg também. No caso, o Greg foi enxerido, porque era só o Brad que foi chamado para a subjugação. Passando, nós temos a Angélica indo falar com a Olivia. Ela queria fazer as pazes com a sua amiga, porém, meus amigos, ela viu que o demônio chegou primeiro. E quando ela viu essa mina e ela abriu a boca, a Angélica quase que espancou ela de novo. A Angélica não tem piedade com essa garota. E é claro, ninguém tanca uma Angélica brava. Passamos então para a Milene, onde aqui ela está no Palácio Real recusando o pedido do Julius e do Duke para participarem dessa subjugação de piratas do céu, onde inclusive, quando ela escutou o nome do Leon na conversa, ela já corou pra ele na hora. É, meus amigos, não tem como, ela tá apaixonadinha pelo nosso protagonista. Depois disso, nós temos o Leon e os patetas jogando uma cartinha ali, jogando um carteado, apostando, ganhando uma grana, até que, é claro, os piratas chegam. E é aqui, meus amigos, a luta vai começar agora. Eles começam a ir pra cima do Leon, mas tudo isso foi em vão. O Leon pega a arrogância e começa a randomizar todos os piratas um atrás do outro. Foi só blau, blau e blau. Os bandidos tentam bater em retirada, mas não conseguem. O Leon vai capturar todos eles e logo eles se rendem pra ele, porque aquilo, se eles lutassem, eles poderiam perder suas vidas. Então é mais fácil se render e pelo menos ser bem cuidado como um prisioneiro. E inclusive o Luxion aqui até fala que seria melhor pro Leon se ele matasse todos esses bandidos, deixando apenas alguns vivos para pegar informações. Porém, o Leon fala que não, ele não tem estômago para isso agora. Ele ainda é normal e ele quer continuar sendo uma pessoa comum. Ele não quer ter sangue em suas mãos. E enquanto isso, a Carla tava entrando em pânico completa, a mina tava em choque, pensando: putz, por que esses piratas são tão fracos e por que a culpa agora vai cair em cima de mim? Ela viu que a marmita estava azedando e bom, agora só falta o bicho comer. Chegando na ilha, no território da Carla, o Leon é rendido pela família dela, e aí depois que eles trocam uma ideia e o cara descobre que o Leon é mais nobre do que ele já começa a se acovardar e pedir desculpas. E aqui o Leon bota uma pressãozona gigante nesse cara, mano, se liga na pressão no Leon. Ele bota aquela pressão no dono das terras e fala que ele quer a recompensa prometida. A filha dele, especificamente a filha dele, pediu para apresentarem ele a ela, e ela pediu especificamente a ajuda dele para lutar contra bandidos. E aqui ele está, lutou contra bandidos, botou sua vida em risco e agora quer suas recompensas e não quer saber de mais nada. E aí aqui esse cara não está entendendo nada. E aí a Carla tenta jogar a culpa pra cima da Olivia. E é claro que o Leon rebate e fala: não, a culpa é sua, tu me chamou aqui, eu quero minha recompensa, assume a responsabilidade. E com isso, a Carla cai no chão e começa a chorar, e chorar, e chorar, porque agora a marmita azedou. Depois disso, facilmente ela abriu a boca e falou que tudo era culpa daquela Stephanie lá, daquele demônio encarnado, e soltou a boca no trombone, cuspindo todas as provas que eles precisavam. Porém, ainda faltava coisas. O Leon ainda tinha que cuidar do resto dos piratas, para, é claro, pegar o item da Santa. Enquanto, por outro lado, a Olivia ainda estava bem triste
no seu quarto. Quando o Leon tentou ir lá falar com ela, meus amigos, ela simplesmente surtou completamente e começou a gritar, chorar, falar que ele não vê ela como uma pessoa, vê ela como um mascote, falar que ela é humana, que ele só está atrás do corpo dela. E aí quando ele fala que não tá atrás do corpo dela, ela fala que ele não acha ela bonita, que ele acha ela feia, que ele só vê ela como um animalzinho de estimação. E aí ela começa a surtar muito louco e o Leon fica com essa cara de que, meu Deus, o que está acontecendo aqui no meu navio? E se você assistiu o vídeo até aqui e está gostando dele, deixa o seu likezão bolado e se inscreve aqui no canal. Grande parte de quem assiste meus vídeos não são inscritos e a sua inscrição me ajuda bastante. Então se inscreve, me apoie e agora bora voltar pro vídeo. Seguindo o surto da Olivia, o Leon está olhando o sol noturno, refletindo sobre tudo o que está acontecendo na vida dele. E é claro, pensando que assim foi melhor, ele se envolveu demais com a protagonista do jogo. E isso não era uma coisa boa. Se distanciar dela agora seria o melhor a se fazer. E então o Luxon joga na cara dele que a Olivia está assim por causa dele e que é tudo culpa do nosso protagonista. E é claro, em um momento de raiva, ele dá esse socão no Luxon, machucando a sua própria mão. Ele volta a refletir até que o Brad aparece para praticar com a sua espada. E eu queria saber por que esse cara não treina a magia dele. O forte dele é a magia, mas ele tá treinando espadas para derrotar o leão. Esse cara é um animal e eu não entendo por que ele faz isso. Logo eles começam a discutir um pouquinho e um robozinho chega com 2 espadas de madeira para que aqui eles tenham um duelo. E é claro que o Leon ganhou esse duelo, o Leon derrotou ele facilmente. Porém, ele aprendeu uma lição. Esses caras estão fazendo o possível para que a Marie veja eles, para que eles possam ajudar a Marie, enquanto o próprio Leon não fez nada pela Olivia, e só fez merda pra ela. E do outro lado do país nós temos a Marie. Ela está em uma dungeon fugindo de um monte de monstros, e ela está nessa dungeon para conseguir um dos itens da Santa, que seria o bracelete. Temos então um pouquinho mais o príncipe, onde aqui ele tem a ideia de se disfarçar para fugir do palácio, mas bem, é aquilo, as coisas necessárias para a fuga dele foram pedidas para a própria rainha. Eles pediram para a rainha os itens para poder fugir do palácio. Esses caras têm QI negativo, só pode, não tem explicação para eles serem tão burros assim. Então nós voltamos para o Leon, onde agora os piratas chegaram para um segundo round, mas dessa vez é a verdadeira tropa, dessa vez o líder está com eles. E aqui nós até vemos que o Pateta Roxo e o Pateta Vermelho realmente querem lutar, eles pedem que o Leon deixe eles ajudarem nessa luta. Meus amigos, parece que as crianças estão crescendo. Depois disso nós temos a Olivia tendo piedade de si mesma até que os piratas começaram a atacar o navio, onde aqui ela tem a brilhante ideia. Oh meu Deus, piratas estão atacando o nosso navio, o Leon está lutando contra eles. Em vez de ficar no meu quarto escondida, por que eu não vou lá no deck e dou uma volta para eles me verem? E é exatamente o que ela faz. Ela vai lá pro deck do navio, onde ela fica exposta. E é claro que o chefe dos piratas vai diretamente em cima dela, onde aqui ela é salva pelo Brad e pelo Greg. Porém, esses caras são buchas, eles podem ter segurado ele um pouquinho, mas eles são fracos. E uma nota aqui, ela usou um poder desconhecido muito bolado para parar os opozinhos do Luxion. E inclusive, quando o Leon vê os 2 patetas lutando para proteger a Olivia, ele começa a pensar que é assim que as coisas deveriam ser, ele começa a pensar que finalmente o jogo está voltando a ser como o jogo. Mas, por enquanto, ele deixa isso de lado. Ele pega um machado nas costas e então fica 100% sério. E agora ele vai lutar sem piedade contra esse pirata. E ele já chega cortando um dos braços dele e então destruindo a sua armadura. E mesmo quando o pirata sai dela, o Leon continua sem piedade daquela judiada legal nele. Depois ele encontra o colar da Santa e com isso ele o pega. E agora a batalha acabou. A Olivia então cura o Brad, que tinha se ferido, para proteger ela. E o Leon chega bem nesse momento. Ele olha assim pra ela e fala que bom, eles fazem um belo casal. E é assim que as coisas deveriam ser. Ele chama a Olivia como se ela fosse apenas uma conhecida dele e não uma amiga, e então sai de lá carregando o Brad junto com o Greg, deixando a Olivia sozinha e chorando, falando: por que Leon-kun? Por que você está fazendo isso comigo? Eu te amo. E na moral, aqui o Leon não foi apenas um tapado imbecil, como também me deu um ódio imenso, meus amigos. Nossa senhora, eu acho que essa aqui é a parte onde eu mais dei hate no Leon na minha vida, cara. Se fosse um cinema, eu tacaria pipoca nele nesse momento. Depois disso, nós temos, claro, o pós-batalha, onde vemos que o Leon ficou ainda mais rico do que ele era antes. É sério. Todo episódio o cara fica ainda mais rico do que ele era antes. O cara tem muita sorte por algum motivo. Então temos o Luxion apresentando provas de que sim, o Diabo Encarnado e a sua família estavam por trás de todo esse incidente com os piratas. E agora eles mandariam isso para a rainha, para que a rainha tomasse as medidas corretas. E inclusive, olha essa cena do demônio encarnado fugindo da rainha. Muito bom, ela fugindo desesperada enquanto a rainha tá lá.
Fia, você não vai pra lugar nenhum não. Muito bom, simplesmente uma das melhores cenas desse anime. Temos então um pouquinho mais do Luxio e do Leon conversando, onde é que o Luxio fala que se o Leon quisesse, ele poderia destruir o mundo facilmente. E o Leon até pensa que ele talvez poderia montar um harem, porém ele muda de ideia e pensa que não seria legal. E eu simplesmente queria entender como que esse cara não acha que é legal. O cara foi pra um isekai, o cara foi pra outro mundo e não quer montar um harem. Esse cara é uma lenda, como assim, meus manos? Como assim ele foi pra outro mundo e não quer um harem? Eu não entendo ele. Ele vai ser o excluído do recreio. Logo nós temos o Brad e o Greg reclamando que eles estão recebendo recompensas que não era pra eles receberem. O Leon deu crédito pra eles. No caso, a subjugação do chefe pirata, o Leon deu tudo pra eles, para que eles recebessem a glória por trás disso. E claro, eles não ficariam em dívida do Leon. Eles vão lá e fazem uma recomendação para o Palácio Real para que o Leon receba uma promoção. E é claro que isso é tudo que ele não queria. O Leon realmente não tem sorte mesmo. Na verdade, Leon, você mereceu isso. E em seguida nós temos uma carta do pai da Clarice, onde aqui ele agradece que o Leon ajudou a filha dele. Ele dá uma moto muito boladíssima para o Leon e então uma nova recompensa. Uma recomendação para a promoção de status nobre também. Meus amigos, 3 recomendações no mesmo dia. O Leon mereceu isso. Agora o Leon está olhando a moto que ele ganhou do pai da Clarice por ajudar ela. E o nome que eles deram para essa moto bolada seria Chiverto, que no caso seria traduzido como espada em alemão. E agora nós temos o Leon reclamando sobre ser promovido. Ele não quer ser promovido e ficar mais nobre. Na verdade, ele queria perder a nobreza dele. Mas faz parte do processo, né? E é claro, aquelas garotas que odeiam ele agora estão pensando em cair matando em cima dele, já que, bom, ele está ficando cada vez mais e mais importante. Então, mesmo que elas odeiem, talvez ele seja um bom partido. Aqui ficamos sabendo que vai ter uma excursão escolar, como um evento do jogo, onde lá tem itens que só podem ser encontrados nas ilhas. E é claro que o Leon está indo encontrar eles. Depois disso nós passamos para o bailezinho tranquilo enquanto eles vão para a excursão, onde nós vemos que está todo mundo muito estranho. O Leon quer aturar dele, a Olivia sozinha e a Angélica rodeada por falsos seguidores. E então temos uma cena dessas seguidoras falsas da Angélica falando que estão abandonando a família do Duque. E então elas meio que jogam um sinalizador ou algo parecido no meio do espaço. Então, pô, com certeza uma traição está rolando aqui, meus amigos. E logo logo nós vamos saber o que foi isso. Nós chegamos então em uma ilha, que seria o destino dessa excursão, onde aqui está tendo um festival, que inclusive é um festival muito parecido com os festivais japoneses. Aqui nós vemos a Olivia sozinha e triste por estar sozinha. Ela queria estar com o Leon e com a Angélica, porém eles não estão juntos neste momento, enquanto ela pensa que talvez deveria deixar a academia de uma vez por todas. E quando ela é atraída e sobe em um templo, lá ela encontra o Leon em uma caixa de orações, e logo a Angélica chega bem atrás dos dois. E então aparece essa garotinha aí, que ela iria guiar eles durante essas orações no templo, e inclusive esse é um templo casamenteiro. Então isso aqui, meus amigos, já é o destino. O Leon com essas duas em um templo casamenteiro, realmente é o amor, vai rolar harém de uma forma ou de outra. A Angélica então doa uma moeda de ouro, e quando a Olivia pensa que isso é um absurdo de dinheiro, o Leon começa a jogar uns placos de grana em cima do bagulhete de orações. E meus amigos, tudo isso porque ele está pedindo por uma esposa, uma moça gentil que tenha bom senso, madura, sensual e que, é claro, mime ele. Não podemos esquecer que se for safadinha é realmente melhor. E é claro, a Angélica faz com que ele pare de falar essas coisas porque eles estão em um templo, isso aqui é uma coisa divina dos deuses, tem uma criança por perto. E então a garotinha sacerdotisa dá alguns amuletos para eles, e esses seriam os itens raros que o Leon queria conseguir indo para a excursão. Aqui nós encontramos uma bolinha vermelha que melhora a magia de fogo, uma bolinha branca que melhora a magia da Olivia, que eu nem faço ideia de qual tipo de magia que ela tem, mas melhora a magia dela. E é claro, um amuleto com 3 espadas, que é o que o Leon queria. E o Leon que queria tanto esses itens, mas tanto esses itens que ele até mesmo subornou as pessoas da escola para que a excursão fosse especificamente nessa ilha. Esse é o nível que o cara queria esses itens. E segundo o Leon, o item que ele pegou seria um item de sorte, que aumenta a habilidade em combate e, claro, os atributos físicos do usuário, ou seja, perfeito para ele. E então nós descobrimos que o Leon ainda só não tinha ido atrás daquele bracelete da Santa porque ele não tinha esse item, e agora que ele tinha, ele poderia ir tranquilamente. Afinal, ele não achava que a Marie seria tão burra a ponto de fazer coisas erradas nesse ponto da história. E sim, Leon, ela realmente foi burra o bastante para fazer isso. E então no meio do caminho de volta da excursão, um exército do país vizinho, o Ducado de Fanos, ataca eles com um exército de monstros. Aqui, o Leon fala que eles já foram parte do reino, mas declararam independência, e desde lá, eles vivem em guerra um com o outro. Eles eram os inimigos finais do jogo 1, então não era para eles estarem aparecendo agora. Na verdade, eles estão muito adiantados. Alguma coisa aconteceu que adiantou muito a história. Então, na nave inimiga, chegam soldados falando que todos os alunos da escola
ela são reféns deles. Eles estão declarando guerra contra o reino e quem não obedecer vai morrer na hora. A Angélica então se apresenta como a filha do Duque, pedindo que eles tomassem ela e libertassem os outros. E é claro, o Leon e a Olivia tentaram impedir muito fortemente isso, eles realmente não queriam isso. Porém, os outros alunos seguraram eles e então espancaram eles. Sim, eles foram segurados e espancados pelos seus próprios colegas. Tudo isso porque os colegas estavam sacrificando a Angélica para poderem se salvar. Então nós trocamos para o Leon na prisão do navio, onde aqui nós vemos que ele realmente está maltratado, hein, meus amigos. Logo, o Chris chega e fala que o Ducado decidiu que iria matar todos os alunos e eles queriam a ajuda do Leon. E é claro que o Leon nega, falando, pô, por que eu ajudaria os caras que venderam a Angélica e me espancaram? Vocês tudo vão morrer, meus amigos. Porém, depois de um pouquinho de conversa, o Leon concorda, desde que todos lutem nessa batalha. Não é questão de ele e o Chris comprarem tempo para os outros fugirem, todos lutam ou todos morrem. Não tem essa de que alguém vai se sacrificar, não. Sacrifício é o caramba. Ou eles lutam e morrem, ou eles morrem e morrem. Apenas isso. Então o Leon faz um dos melhores discursos de todos os animes, xingando e humilhando a todos eles que estavam ali, dizendo que eles não têm escolha. O Leon é um nível superior de nobreza, então ele está ordenando que todos lutem e morram em batalha. Eles não merecem ser nobres, eles são covardes, venderam colegas, eles se escondem, eles não lutam, eles são uma vergonha para os seus ancestrais. Afinal, os ancestrais deles sim eram aventureiros. Eles aqui são apenas um bando de covardes que sujam os nomes de suas famílias. E então, depois de xingar eles e insultar eles o máximo que pode, todos foram inspirados com um fogo ardente de matar os inimigos e depois dar uma surra no Leon. E agora, todos eles iriam lutar. E inclusive, com esse discurso ofendendo a todos, o Leon conquistou a Deidre. E meus amigos, a Deidre é simplesmente incrível. Parabéns, Leon, parabéns. Aqui nós vemos que os traidores foram presos, e uma coisa bem legal que não teve no anime é que o Leon desceu o cacete neles, tá? Realmente, não mostrou no anime, mas no mangá e na novel, o Leon pegou a espingarda dele e começou a dar um monte de cabada neles. Sim, o Leon se vingou e foi bonito ver isso. Agora então, com tudo pronto, o Leon vai subir na Tiverte e resgatar a Angie do Ducado. E se você assistiu o vídeo até aqui e está gostando dele, deixa o likezão bolado e se inscreva aqui no canal. Isso não leva nem 10 segundos do seu tempo e me ajuda profundamente. Grande parte de quem assiste meus vídeos não são inscritos e a sua inscrição me ajuda bastante, então se inscreva, me apoie e agora bora voltar pro vídeo. Aqui o Leon tinha dois objetivos. 1. Resgatar a Angélica e 2. Pegar aquela flauta que a princesa usa para controlar esses monstros. Então, ele sai destruindo monstros e desviando os ataques. E enquanto isso, os estudantes lutavam para se manterem seguros, seja com magia ou armaduras robóticas. Todos estavam lutando. A princesa continua a atiçar os monstros, mas é claro que o Leon continua com facilidade seguindo em direção à nave-mãe do Ducado. Logo nós temos o Ducado diretamente atacando a nave-mãe com canhões, então nós temos a Olivia despertando parte dos seus poderes como a Santa, e não apenas protegendo a todos com uma barreira, como também destruindo os monstros com vários feixes de luz. E meus amigos, olha esse poderio militar que essa mina tem. Realmente a Santa é boladíssima, porque olha esse poder dela. Meus amigos, a Olivia é muito forte. E no fim, ela só ficou assim porque o Leon protegeu ela. Ela pode ter ficado fraca mentalmente, porém, ela estudou muito e com os estudos vieram a força dela. Como eu não faço ideia, mas tá bom, né? E enquanto a Olivia segurava as pontas pelo navio, o Leon conseguiu sim entrar na nave-mãe do Ducado. E aqui, em um assalto a grande estilo, o Leon rende a princesa e salva a Angélica. Ele recuperou a Angélica, pegou a flauta e ainda pegou a princesa como uma refém. Além de, claro, rapar o bigodinho do velhote. Ele mereceu isso. E então, ouvindo o Leon xingando todo mundo enquanto foge do Ducado, a Angélica se lembra e começa a rir do quão terrível e horrível e, claro, incrível o Leon pode ser ao mesmo tempo. Com isso, o Ducado, ou melhor, o velho, sem bigode, decidiu que iria atacar a nave deles, mesmo com a princesa. Ela iria ser sacrificada pelo bem do Ducado. E, claro, é aquilo, com todos cansados da batalha, só restou o Leon para poder salvar o dia aqui nesse ponto. Mas agora é a vez da Angélica despertar. Para poder ajudar o Leon e abrir o caminho para ele, ela começa a tirar um monte de lança de fogo que ela não poderia antes. Sim, esses amuletos realmente funcionam. A Angie agora demonstra um vasto poder com a sua magia e simplesmente incrível também. O Leon tem duas mulheres super poderosas dentro do seu harém. E inclusive a gente até mesmo viu a reconciliação da Angélica e da Olivia, e olha que fofo. Meus amigos, o tanto que essas duas vão macetar não tá nem escrito na história. Depois disso, uma explosão na nave joga a Angélica para fora do navio, onde aqui, pendurada, prestes a morrer, ela começa a pensar nos sentimentos dela pelo Leon, e para salvar ela, a Olivia a puxa, e então cai no processo. E é claro que agora com a Olivia caindo para a morte, o único que poderia salvar ela
era o Leon, certo, amigos? Ele vai e salva Olivia, e lá ela força ele a se reconciliar com ela. E não apenas isso, mas também temos a declaração se enrolou a confissão. Lá ela fala que ama ele. Ela não se importa com os outros, o Leon tentou empurrar ela para outros caras, mas ela não tá nem aí para eles. Ela quer estar e ama apenas o Leon. Depois disso, a partner chega e os alunos vão poder descansar dentro da nave principal do Leon. Agora o Leon tem a sua arrogância. E com isso ele vai contra o último inimigo dessa batalha, o Cavaleiro Negro. E o Cavaleiro Negro é conhecido como o cavaleiro mais poderoso de todo o Ducado, um veterano que sobreviveu a diversas e centenas de batalhas. E claro, é incrivelmente habilidoso. Por grande parte da luta, o Cavaleiro Negro dominou completamente o Leon, e até mesmo fez um buraco gigante no peito da Arrogância, algo que até agora tinha sido um feito que ninguém conseguiu fazer. Normalmente, a essa hora, o Leon já teria fugido para muito longe. Porém, a Olivia e a Angélica estão bem atrás dele, e ele não poderia fazer isso com elas. Porém, aqui ele também não usou a nave principal do Luxion, porque aquilo, se ele usasse ela, ele poderia matar o Cavaleiro Negro, e o Leon disse que ele não quer matar o Cavaleiro Negro. Ele não queria ter sangue em suas mãos, e é claro que é essa inocência que quase matou ele. Logo, o Cavaleiro Negro enficou a sua espada dentro da Arrogância. Porém, o Leon pulou dela. Mas diferente de outras armaduras, a Arrogância não precisa de um piloto, já que o Luxion pode controlar ela. E agora que o Leon saiu da Arrogância, o Luxion tomou controle sobre ela e fez com que ela agarrasse o Cavaleiro Negro e assim impedisse os seus movimentos. Logo, o Leon pega sua espingarda e rende o Cavaleiro Negro. E agora, a luta acabou. Com as armaduras, o Cavaleiro poderia ter ganhado, mas agora, na mira de uma arma, o Leon completamente venceu essa batalha. De uma maneira muito porca, injusta e realmente covarde, mas venceu essa batalha. Depois disso, o Ducado usou um sinalizador para que todos os monstros fossem em direção ao Leon e aos outros estudantes. Agora era uma tática tudo em um. Ou todos eles morriam, ou todos eles perdiam. Porém, foi aqui, meus amigos, que o Leon realmente mostrou o seu verdadeiro poder. A nave principal do Luxion então dispara os seus lasers, e então todos os milhares de monstros do campo de batalha são evaporados em apenas um instante. Um ataque que poderia até mesmo destruir um reino inteiro. Esse é o poder do Luxion. Esse é o poder do Leon. E inclusive dá um liga no velhote sem bigode pedindo e implorando por piedade do Leon. Realmente patético. Depois disso nós temos o Leon querendo descansar, entrando no quarto e vendo a Olivia e a Angélica juntas na cama dele. E bom, que beleza, não pra vocês porque eu estou censurando pro YouTube não cortar o meu vídeo, porém vocês já sabem o que está acontecendo aqui, certo? Elas estão dormindo na cama dele e bom, as roupas estão faltando. Com isso, o Leon encontra o Chris, que fala que agora ele é o seu objetivo, ele vai treinar muito e um dia derrotar o Leon em uma luta. E com isso o Leon decide, sim, realmente, os créditos dessa batalha do Cavaleiro Negro vão ir direto para o Chris. Primeiro foi com o Greg, depois com o Brad e agora com o Chris. Depois disso nós temos o Leon tomando um chazinho numa tranquilidade com as duas garotas. E então ficamos sabendo que os 5 patetas gastaram todo o dinheiro que eles possuíam, todo o dinheiro que eles conseguiram trabalhando para construir esse robô feio e estranho, muito defeituoso, para o derrotar em uma revanche, onde é claro, ele derrotou eles. Porém aquilo, se ele não destruísse essa armadura, ela teria explodido e matado o Greg no processo. Realmente, o Leon salvou o dia, mas ninguém nunca vai saber disso. Depois disso nós temos a cerimônia de promoção do Leon, porque sim, ele recebeu outra promoção. E agora ele vai até mesmo receber uma medalha de honra do próprio reino. E é claro, não esqueçamos, a Milene que está ali dentro está toda corada pra ele. Olha ela corando, oh meu Deus, que coisa fofa, eu te amo Milene, eu te amo. E inclusive, durante a cerimônia, nós até mesmo vemos a Marie com aquele bracelete da Santa. E sim, realmente, ela conseguiu pegar esse item no fim das contas. Depois nós descobrimos que o Leon tem evitado a Olivia, porque ele não queria responder a ela ainda, e aqui ela diz que tá tudo bem, tá tranquilo, ela ama ele e vai esperar por ele. Desde que ele responda um dia, ela vai esperar tranquilamente. Logo, os dois vão de encontro com a Angie, que está esperando por eles. E agora, o Leon voltaria a viver sua vida nesse mundo ao lado dessas duas. E com isso, o anime acabou, meus amigos. Eu sei, o final não é decente ou mesmo fechado, mas é aquilo, é que tem muita continuação na light novel, então provavelmente eles fizeram assim para talvez uma segunda temporada em breve. Então vamos esperar porque sim, é muito possível que em breve tenhamos uma segunda temporada de Otome Games Sekaiba Mob. Então comentem aí embaixo quais outras obras vocês querem que eu traga. Sério, comentei porque eu quero muito trazer mais obras, eu estou amando fazer esse vídeo de recap, então comente aí. E é claro, se vocês gostaram do vídeo, deixa o likezão bolado e se inscreva no canal para me apoiar. E agora, eu fui.